Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos continuar a nossa leitura aqui diária. Nós estamos no livro de Jó, capítulo 14. Nós vamos ler hoje os versículos do 13 ao 17. Nós estamos vendo aí a resposta de Jó a um dos seus amigos, que começou lá no capítulo 12. Zofar, um dos amigos de Jó, fala lá no capítulo 11 e Jó começa a sua resposta no 12. Nós estamos aí caminhando para o final dessa resposta de Jó. Amém? Então nós vamos ler hoje do 13 ao 17 e continuaremos amanhã o restante dessa leitura. Amanhã não, na segunda, né? E aí vamos continuar a nossa leitura aqui. Amém? Então, versículos 13 ao 17, eu tenho por tema aqui: estou esperando mudanças. Amém? Capítulo 14, versículo 13. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultastes até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias, e eu te responderia. Teria saudade da obra das suas mãos. E até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e teria encoberto as minhas iniquidades. Nós estamos vendo aí um relato de um homem, né, que nós temos falado aqui sobre ele, um relato de um homem cansado, né, de um homem que está aí na luta, uma luta constante, né, com várias coisas que o aconteceram, e Jó está cansado, e está num aberto desabafo aí nesse trecho que nós estamos lendo, né, ele está cansado, ele passou por muitas situações complicadas, e ele apresenta a morte como um refúgio da ira de Deus. Ele sabe, ele tem aquela certeza que é Deus que está permitindo isso tudo que ele está passando. Isso é muito interessante, né? Nós pensarmos isso. Porque quando nós temos um relacionamento assim tão profundo com Deus, nós sabemos quando é algo de Deus ou algo que nós provocamos ou que o inimigo está nos cercando de alguma forma. E ele sabe que é Deus. Então ele pensa ali que a morte pode ser um escape, como fugir da ira de Deus, sabe? Jó argumenta que, embora seja improvável que um corpo morto possa ser revivido, a morte para ele é vista como esperança de escapar da ira de Deus. Então é como se ele quisesse ali fugir daquilo que ele está passando, né? E eu sempre me pego pensando nisso. Jó conhecia tanto, mas tanto o Senhor, que ele conseguia identificar em meio a tanta dor que era a mão de Deus. Gente, para quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, nós lemos aí anteriormente, nós estamos já no capítulo 14, mas nós lemos do 1 em diante e nós já estávamos em Gênesis lendo aí uma sequência meio que cronológica. Jó perdeu no mesmo dia tudo que ele tinha. Ele era um homem muito rico, então ele perdeu todas as riquezas, perdeu todos os seus animais, ele perdeu seus 10 filhos de uma vez só, né? Eles estavam numa reunião familiar aí, numa festa, todos morreram. Então esse homem estava completamente destruído. Mas em meio a tudo isso, porque é muita coisa, ele consegue identificar que é o Senhor que está permitindo o que ele está passando. Tem noção que é isso? Gente, é tremendo. Porque assim, ele não põe a culpa no inimigo, sabe? Assim, ele coloca a culpa, ou ele sabe reconhecer que é o próprio Deus que está permitindo aquilo que ele está passando. E eu acho isso tremendo. Porque assim, eu não sei você, assim, mas você já passou por situações difíceis? Que eu já passei por várias, né? Você já experimentou dias de dor? Dor intensa, aquela que você não tá aguentando, não só dor física, mas dor emocional também, dor por perder alguém querido, dor por ter que se despedir de alguém, enfim. Já passou por esse dia? Tudo, infelizmente, nós temos o hábito de culpar o inimigo, o devorador, o cortador, sabe? Nós temos esse hábito, né? Se tá passando um problema financeiro, é o inimigo, se tá passando uma dor, é o inimigo, se alguém morreu, é o inimigo. E às vezes é só a sua falta de organização, por exemplo, né? Às vezes não é um problema financeiro, às vezes você não está organizado, você está gastando mais do que você ganha. E como que é o inimigo? É você mesmo, você está sendo o inimigo da sua vida, né? E por muitas vezes, assim, eu acho que a gente culpa, né?
quem não tem culpa, né? A gente coloca a culpa no outro porque é mais fácil do que parece que enfrentar a realidade, sabe? Do que assumir a nossa responsabilidade. E tudo dizendo assim que é obra do maligno. Estou passando por uma prova, por uma luta, por uma turbulência, que o inimigo tem me atacado por todos os lados, enfim, aquela coisa toda. Mas já parou para pensar se não é a mão de Deus permitindo isso na sua vida? Como nós temos falado aqui de formas claras, tem momentos que Deus até tenta nos mostrar algo, mas parece que a gente fica com a nossa visão limitada. É o inimigo, é o diabo, é o não sei quem. Parece que a gente se limita. E aí Deus tem que nos levar ao extremo para nos moldar e nos ensinar algo. Eu tenho falado isso aqui para vocês, né? Porque eu experimentei isso. Eu falo de uma experiência minha. Eu experimentei, estou experimentando, digamos assim. Deus tentou me mostrar por formas claras, fáceis, mas às vezes a gente não quer enxergar. E Ele nos leva no profundo, naquele lugar que você não quer estar, para que você possa aprender. E às vezes é isso. E Jó consegue, no meio de tudo que ele está passando. Gente, não foi pouca coisa que esse homem está passando, não. É coisa demais. E ele consegue enxergar no meio de tudo isso que é a mão de Deus. A minha oração hoje é que nós possamos ter a nossa visão ampliada, sabe? Que Deus tire a nossa cegueira espiritual e que nós possamos enxergar se é a mão de Deus trabalhando em nosso favor ou se realmente é nossa falta de organização, nossa indisciplina, nossa falta de cuidado, ou se realmente é o inimigo nos atacando de alguma forma, porque também acontece, não tô tirando aqui a função dele, não, ele é acusador, e o papel dele é esse, tentar, né? E que nós possamos, sabe, ter essa visão hoje, em nome de Jesus, assim, essa visão aberta. Se é a mão de Deus que está tentando nos ensinar, que Ele nos mostre, sabe, o que nós precisamos aprender diante de toda essa turbulência que a gente está vivendo, que nós possamos ser mais sábios a cada dia, amém? Nos versículos 13 e 14, Jó fala e destaca, né, a importância da justiça e da santidade diante de Deus. Ele fala aí sobre quem me dera escondesses na sepultura e me ocultastes até que a sua ira passasse. Então ele vê a morte ali como um escape da ira divina. Ele sabe que é Deus. Ele não tá aguentando. Eu esqueci de falar um detalhe aqui, né? Além dele ter perdido tudo isso, ele perde tudo isso, e na segunda prova, Deus permite que Satanás ataque o corpo dele. Não o mata, mas ataca com doenças terríveis. Eu esqueci de falar essa parte, né, que é também bem importante. Então, além de tudo que ele perdeu, ele não só perdeu coisas financeiras, ele perdeu os seus filhos, o que mexe emocionalmente com a gente, né? Um filho já deixa a gente doido, imagine 10, ele perdeu 10 filhos. E ele também foi atingido com doenças no seu corpo, com tumores malignos. Então, ele está com uma dor intensa também. Além da dor emocional, ele também tem a dor física. E ele tem esse afastamento de Deus. Que em alguns momentos aqui que a gente leu, ele fala: por que o Senhor se escondeu de mim? Por que o Senhor não fala comigo, né? Ele fala alguma coisa nesse sentido. Como se Deus estivesse escondido, né? Como se Deus não estivesse falando, como se Deus estivesse em silêncio. Quantas vezes vivemos esse silêncio de Deus e não damos, né, a devida importância ali, vendo que é o Senhor tratando algo em nós, né? E aí aqui ele vê a sepultura, a morte, como a única saída. Por quê? Humanamente falando, como eu disse aqui em outras oportunidades, humanamente falando, esse homem só vê o fim. Porque pensa, ele perdeu tudo, a mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Ele tá com dor terrível e os poucos amigos, os 3 que vêm visitá-lo, em vez de ajudá-lo, ainda estão apontando o erro dele como se ele tivesse pecado. Então assim, ele só vê a morte como saída, mas ainda assim ele enxerga a mão de Deus. Ele vê aqui, ó, ele fala, né? Quem dera me escondesse na sepultura e me ocultaste e a tua ira passasse. Ou seja, ele tá vendo que é a mão de Deus. No meio de tudo isso, ele tá enxergando que é Deus trabalhando na vida dele. Ele não nega em nenhum momento, ele não põe a culpa em outra coisa aqui. Ele não fala que ele pecou, mas ele pergunta ainda a Deus aqui em versículos anteriores que a gente leu. Se eu pequei, me mostra, porque eu não tô vendo nada, né? Ele ainda fala mais ou menos assim. Se eu fiz alguma coisa errada, me aponta, né? Então, ele vê que é a mão de Deus e ele só quer a sepultura, digamos assim, para que acontecesse para que ele se escondesse, né? Ele vê como um escape aqui. Como eu disse, desde o momento, toda vez que ele cita a morte, ele não fala da morte como uma forma de se matar. E não vê aqui como
uma forma dele tirar a própria vida. Ele vê a forma de Deus livrar ele daquele sofrimento. Toda vez que ele cita a morte aqui, até onde nós lemos, ele fala sobre Deus tirar a vida dele, porque ele já não tá aguentando mais. Como se ele tivesse com tanta dor, que realmente deve ter sido isso, ele não vê saída, né? Então ele pede a Deus para tirar ele daquele sofrimento. Então, nesses versículos aqui que nós lemos, o 13 e o 14, Jó destaca a importância da justiça e da santidade diante de Deus. A necessidade de nos arrepender e buscar a redenção, o resgate divino antes da morte. Porque ainda que nós venhamos a morrer, como que está a sua vida perante o Senhor? Nós temos que ter essa consciência, né? Jesus vai voltar e buscar os seus. Como que estamos diante dele, né? Nos versículos do 15 ao 17, Jó argumenta que, embora seja improvável que um corpo morto possa ser revivido, ele tem esperança na ressurreição. Essa perspectiva destaca a importância da esperança e de fé em Deus diante da morte e de uma vida eterna ao lado de Deus. Nós teremos essa vida eterna se nós permanecermos firmes ali na palavra do Senhor e nos caminhos do Senhor. Jesus volta para buscar os seus. Nós temos que ter essa convicção, a nossa vida em todo o tempo, porque senão parece que a nossa vida fica sem sentido. Nós vivemos por viver aqui na Terra, fica sem sentido. Nós temos que viver com a esperança de que Jesus vai voltar e vai buscar os seus. Nós vamos ler um trecho aqui em 1 Tessalonicenses, lá no finalzinho da Bíblia, nas cartas, o capítulo 4, do 13 ao 18, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, e eu vou ler 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3, que é a continuação. Tá? Então, eu vou começar 4:13 e vou até 5:3. 1 Tessalonicenses. Marca aí, se você não conseguir abrir aí junto com esse vídeo, ou dá uma pausa aí, abre lá, vamos acompanhar a palavra, tá? Aqui vai falar a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Se você nunca ouviu falar sobre isso, então eu vou falar pela primeira vez e a gente vai lendo aqui, decorrendo na palavra, e vamos falar mais sobre isso. Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, os que dormem, os mortos. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, os mortos. E pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos, se nós estivermos vivos, Jesus voltar, nós não vamos antes dos que dormem, dos que estão mortos. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa deve ser a nossa esperança. Aqueles que já partiram, aqueles que se foram, que confiavam em Cristo, viviam uma vida reta perante o Senhor, eles vão subir primeiro, certo? Quando Jesus voltar, eles subirão primeiro. Essa deve ser a nossa esperança. Por isso, devemos ter uma vida com Deus até a morte, crendo em Jesus até o fim. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós temos que ter essa esperança viva no nosso coração. 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 18. Temos que ter essa esperança viva no nosso coração. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E como está o seu convívio com Ele? Como está seu relacionamento com Deus? Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. 5, continua. Vai falar sobre a vinda de Jesus ainda. 5, do 1 ao 3. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, a vinda do Senhor é incerta. Possivelmente, se você já tem uma vida cristã há muito tempo, muitos antigos falavam e continuam falando e vamos continuar falando. E crendo que ela é incerta, não sabemos quando, não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso que fala vem como um ladrão à noite. Se nós soubéssemos que o ladrão viria, a gente ia se preparar, não ia? Não tem como saber que hora ele vem.
Por isso, temos que viver uma vida preparada perante o Senhor. Se você errou, pede perdão, não faça mais. Se você pecou contra o Senhor, contra o seu irmão, vá lá, se retrate, peça perdão, seja perdoado, peça perdão a ele, sabe? Para que você viva uma vida reta perante o Senhor, porque a gente não sabe a hora, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser no meio desse vídeo, a gente não sabe. Por isso, temos que andar vigilantes o tempo todo, porque ele vem buscar a sua igreja. E ele vem buscar a sua igreja, e os mortos, que é o que a gente está falando aqui, né? Os mortos, eles subirão primeiro. Depois, Jesus busca os que estão aqui, né? Que pode ser nós ainda, a gente não sabe quando vai acontecer. Ainda pode ser que estejamos aqui na terra, a gente não sabe quando será. Ele vem buscar a sua igreja. Temos que ter essa convicção no nosso coração e viver com essa esperança ardente dentro de nós, ardendo dentro de nós, para que nós tenhamos essa esperança que ele vem buscar a sua igreja. Se nós não tivermos essa esperança, parece que nós vivemos aqui sem sentido, sem esperança, né? E nós temos que ter essa convicção. Essa é a nossa esperança, é a única certeza que temos, é a esperança que estaremos com ele para sempre. Então, quando Jó argumenta aqui sobre a morte, fala sobre a morte, que se o Senhor chamasse, ele responderia, que teria saudade da obra das suas mãos. A minha transgressão seria esquecida, seria selada num saco e teria encoberto as minhas iniquidades. Jó está falando aqui sobre a morte. E temos que ter essa esperança. Jesus vem nos buscar, vem buscar a sua igreja. Essa tem que ser a nossa esperança, de que estaremos com ele para sempre. Por isso devemos estar vigilantes e vivendo uma vida reta na presença de Deus. É importante estarmos confiantes na volta de Jesus e confiarmos que a sua palavra é viva e eficaz. Temos repartido porções aqui da palavra, temos aprendido muito aqui sobre a vida desse homem. Já lemos sobre alguns outros, né? Mas especialmente nesse momento temos vivido aqui, visto o mover de Deus na vida de Jó, e tem sido tremendo que possamos adquirir e aprender mais e mais sobre essa palavra abençoada em nossas vidas. Que venhamos ter essa convicção. A morte não é o fim. Para aqueles que dormem no Senhor, a morte não é o fim. Que possamos ter isso em nossas vidas diariamente. A morte não é o fim, é apenas um descanso para nos encontrarmos com Ele na glória. Que essa palavra possa edificar a sua vida, falar ao seu coração. E segunda, em nome de Jesus, se tudo permite, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para repartir mais uma porção da palavra do Senhor. Deus abençoe e um abençoado final de semana para você e toda a sua família.